tinha, antes, no Parlamento Europeu, ele aumentou pela sua sobriedade, não dá nas vistas, é muito calado, mas de facto, na questão da agricultura, ele não só foi o primeiro responsável, não quer dizer que seja ele o único. No Parlamento Europeu não há homens únicos, só aqui na Madeira que há um homem que é o único. Mas ele tem um trabalho, que é o trabalho da coordenação, tem de cooperar por vários países, várias famílias políticas e de facto, e de tal forma, eu ainda hoje dizia isso no mercado, ele foi condecorado por uma grande personalidade, que já foi comissário, já foi responsável pela segurança europeia, que é o Michel Barnier, que vai voltar agora ao Parlamento, por acaso, e que, como Ministro da Agricultura, propôs e foi-lhe atribuída uma homenagem pela República Francesa ao Capolas, que foi a Ordem do Mérito. A ordem que foi recebida no Parlamento na última semana de reuniões plenárias em Bruxelas. A segunda coisa que queria dizer também era o seguinte: o Capolas deu-nos aqui um clima de confiança, e isto acho que é o fundamental. Ele disse duas coisas que é importante. Nesta eleição, todos são necessários, mas há uma coisa que é imprescindível, que são os votos dos socialistas, são os votos do eleitorado socialista, e devo dizer, esses até à última hora vale a pena ir buscá-los, motivá-los. Esta eleição é uma eleição que existe, de facto, porque há um partido, por exemplo, que não vai faltar ninguém, com a tal abstenção. E eu acho que ela ainda pode ser. Ela houve um crescimento, na Europa dizia-se 32, passou para 34 a nível europeu, e eu acho que ela pode ainda. Eu sou um homem enfim, não sou de muita prática, mas sou um homem de confiança, de fé no sentido de esperança no empenhamento das pessoas. E aquilo que o Capolas disse é verdade. Isto é como a crise. Eu tenho dito, quem já andou comigo já ouvi contar esta história, esta crise. Eu tenho dinheiro para comprar um carro, não compro porque não sei o que se vai passar amanhã. E portanto eu guardo, eu adio isto. As senhoras vão a uma loja, eu tenho aqui um vestido que era magnífico para uma festa que vou ter, custa um pedaço de dinheiro, e eu digo, eu se calhar vou guardar este dinheiro para não fazer falta, de repente, não sei o quê. E isto eu podia estar 10, 100 vezes a contar casos destes. O que é que significa? Significa que o mercado não está a funcionar, o comércio não está a funcionar, não está no comércio, a produção não está a funcionar, mais desemprego, etc, etc, etc. A primeira coisa é a confiança. Se houver confiança, claro que é por isso que se diz que é preciso um investimento público. Porquê? Porque também as empresas também pensam o mesmo. Eu tenho uma casa para comprar, um filho tem uma casa para comprar, ele já tem o plano todo, e o dinheiro que tem do ordenado é capaz de pagar a amortização. E ele, à última hora, disse: e se eu fico sem emprego? Desisto. Portanto, é a confiança que faz com que haja atividade. A primeira coisa na resposta à crise económica, quando perguntam quando é que isto começa a descer, não se sabe. Vi ontem que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, diz que há indícios de que a confiança volta. A primeira coisa é a confiança voltar. Nesta questão, neste desafio que estamos agora, a primeira preocupação, e eu digo, é nós termos confiança que podemos conquistar pessoas que estão em casa, e temos razões para mostrar isso. A confiança, se começar por nós, passa de certeza para mais gente, é como se fosse a resposta à crise, ela vai andando aos poucos. E aqui era isto que vos queria dizer, e há razões para dizer, eu vou desligar já e depois me vejo. Há razões, de facto, para dizer vale a pena. Vale a pena. A água que todos nós bebemos, eu costumo dizer isto, há dias disse isso ao público em Lisboa, dizem: porque é que não me arranja mais exemplos desse? Não, mas é verdade, a água que eu bebo em casa, a água onde vou buscar, como sabem, eu faço pesca submarina, tem qualidade, deve-se à Europa, porque a Europa, na diretiva que impõe qualidade. Se hoje os deficientes estão tratados na sociedade como pessoas, eu tive um irmão que foi deficiente, que morreu o ano passado, eu sei o que é isso, que se calhar eu tive possibilidades de pôr um elevador em casa, outros não têm. Os prédios não estavam preparados, os serviços públicos não estavam preparados, os transportes não estavam preparados. Se hoje, por exemplo, num avião, ninguém pode ser recusado e à entrada no aeroporto os serviços têm de ter uma resposta para um deficiente, e à saída do avião tem de ter uma resposta até ele sair do aeroporto, isto deve ser a Europa. Hoje, por acaso, foi na comissão em que eu participei, em que estas decisões são tomadas lá, aplicam-se aqui. A questão do pós-EMA que eu falei, o pós-EMA, as pessoas dizem que é essa coisa do pós-EMA, mas se não fosse o pós-EMA, todos nós vamos ao mercado, pagávamos pela manteiga, pela carne, pelo arroz, tudo era mais caro.
O peixe, por exemplo, temos uma belíssima experiência da aquacultura e não pensem, mesmo vivendo na Madeira, que não vamos comer peixe da aquacultura. Eu como e já às vezes não sei distinguir. Claro que prefiro da Madeira, mais fresquinho, como frito, etc, etc. A aquacultura hoje tem excelentes qualidades para a Madeira. Mais de metade do que se produz tem de ser exportado porque os madeirenses não consomem neste momento. Só é exportável se tiver apoios. O há dias dizia, quando trouxe aqui a Comissão de Pescas à Madeira, dizia-lhe: epá, mas o que é, o dono das duas, porque é que você não põe, em vez de 6 jaulas, porque é que não põe 10? A pessoa que vai dar de comer, a pessoa que vai dar de comer aos peixinhos é o mesmo, custa mais. E dizer: ó, doutor, e paga, dá-me o dinheiro para eu exportar o resto, é que eu já não tenho, que não há dinheiro disponível. O que significa que nós, em Europa, temos de aumentar o envelope, é preciso aumentar o envelope para isto. Mas, portanto, eu poderia estar direitos das pessoas, passageiros, seja do avião, já sabe, no Porto Santo, eu se for para o Porto Santo, chega ali, o barco atrasa-se 4 horas. O que é que dizem os gajos? Epá, paciência, olha, houve ali uma avaria, esqueci-me de pôr o combustível, adeus, venha daqui a 4 horas. A partir de agora, depois do que foi aprovado lá, o que vai bem é depois das 2 horas tem de pagar uma indemnização. E se for mais do que 12 horas, paga então o valor total do bilhete e tem de assegurar o transporte. Mas eu podia estar aqui uma tarde inteira a dizer isto. O direito de maternidade, por exemplo, o direito de maternidade das mulheres com de 14 semanas, nós propusemos, foi a nossa camarada, por exemplo, Edith Estrela, que fez com que, lá está, não ela sozinha, mas conseguiu-se que isto fosse aprovado na Comissão, no plenário, aquilo aprova-se no plenário, vai ao Conselho, vê se o Conselho aprova ou não aprova, houve ali uma maioria, nós conseguimos trazer alguém do partido da direita, um tal PSD e o CDS, mas houve uma maioria de direita que impediu e obrigou aquilo a ir para trás. E, portanto, veio para trás. Quer dizer, se nós tivéssemos mais força de partidos que se importam pelas pessoas, pelos valores das pessoas, aquilo já tinha passado. Ora, é por isso que é importante, é por isso que vale a pena, porque é a nossa vida, hoje resolver a nossa vida. É evidente, também tem de fazer alguma coisa. O Presidente da Junta de Freguesia nem seja um saco de cimento para um caminho que dá acesso à sua casa. A Câmara, o Governo Regional, o Governo da República. Mas não tenham dúvidas, a resposta à nossa qualidade de vida, dos nossos filhos, a nossa velhice, os nossos transportes, os nossos direitos são melhor assegurados se na Europa houver mais força e mais apoio, mais votos, significa também mais força. Porque também sem mais força nós não conseguimos dizer aos americanos que venham connosco, por exemplo, nesta tarefa de combater as alterações climáticas, etc, etc. Portanto, não digo mais, eu não ia falar e falei demais, só queria dizer isto, e portanto só quero dizer, Capolas, muito obrigado pelo que tu disseste, eu sei que isto é verdadeiro, podem acreditar. Aceitem o desafio do Capolas, vamos todos nos empenhar nisto, não devemos deixar um socialista em casa, vamos fazer com que as pessoas venham votar. É muito importante dizer, cada um, é diferente ter um deputado lá ou ter 12 deputados. Mesmo a Madeira é diferente ter um deputado que, coitado, pronto, ele também tem de aprender. Mas ter 2 é muito melhor do que ter 1. Nunca a Madeira esteve tão bem representada. Não é, porque eu respeito muito o Dr. Sérgio Marcos, sou amigo dele, já era aqui, disse o Arias em público, mas ele, enfim, ele não está onde eu estou, ele não está nas pescas, ele não está nos transportes, e mesmo naquele em que ele está, eu faço coisas que ele também não faz. Eu faço coisas que ele não faz. Outras não faz porque não consegue, como foi, por exemplo, nos transportes marítimos, fazer com que o CO2 não afete o transporte da Madeira, dos Açores, das Canárias para a Península. Bem, acordamos a arranjar 40 assinaturas, ao última hora eu arranjei 20 e as outras, os compromissos ficaram pelo caminho. E eu não fui arranjei as 40 assinaturas, mas depois os nossos estavam todos juntos, os socialistas todos a aprovar esta orientação, mas a direita não deixou e, portanto, eu não consegui conquistar aquilo que gostaria de ter conquistado no Sociedade hoje, quer dizer que não deveria afetar as relações parlamentares. Muito obrigado a todos e só... não é peço, eu tenho confiança que vocês vão dinamizar esta questão da confiança no efeito do Parlamento Europeu na vida das pessoas e que vão se empenhar em todos os socialistas digam presente no dia 7 e sobretudo tragam outros a também participar e sobretudo a votar naqueles que são os que melhor representam os nossos valores e que eu voto socialista. Muito obrigado.
na Europa, que todos nós precisamos aprender. Senhoras, bem, eu acho que agora... Vamos arrancar para o valor. Não, vamos 5 minutos a andar aqui. Não, vamos fazer uns 5 minutos. 5 minutos. 3 vezes 4. Eu vou 5 minutos. 5 minutos para falar chorando.